Você já ouviu falar ou já viu por aí nas suas pesquisas sobre a cerâmica plástica e polymer clay sobre os caninhos, canos coloridos que você pode usar para aplicar em diversas atividades e projetos em cerâmica plástica? Então, hoje eu quero mostrar para você um projeto com Ikat Cane. São essas peças aqui que eu estou usando. Vamos lá assistir? Para a técnica Ikat Cane, que é o cano Ikat, a gente vai precisar de duas cores que sejam contrastantes entre elas para poder observar o efeito depois de acabado. A gente vai fazer dois pedacinhos de massa na mesma espessura, com cores distintas, e vamos unir essas massinhas. É importante que elas fiquem com a mesma largura. Vamos deixar bem parecida aqui, nivelar bem a altura delas. A lâmina ajuda bastante na hora de fazer esse procedimento aqui de levantar a massa. E vamos unir assim, com bastante jeitinho para não deformar, mas também fazendo uma certa força para que a nossa massinha grude uma na outra. Massa crua naturalmente gruda na massa crua. Para garantir a junção da nossa massinha. Agora eu vou passar esse pedacinho de massa aqui no cilindro para ela ficar mais fininha. Aqui tá a minha massinha, já cilindrei. Agora eu vou cortar ela em duas partes iguais. Vou aproveitar para medir com a régua aqui, para não ter muito desperdício da nossa massa. Aproveitar para tirar essa pontinha aqui. Mais ou menos 14 aqui. Bom, agora que ela tá dividida, vou separar esse pedacinho aqui pra gente trabalhar com ele daqui a pouquinho. Deixa aqui do ladinho. E esse pedaço aqui nós vamos separar em partes iguais. Pelo menos 4 partes iguais. Ou o mais próximo possível que você conseguir. E vamos começar a fazer o zigue-zague. Existem duas formas de fazer o Ikat Cane. Eu escolhi, logicamente, a forma mais fácil, né, gente? Porque a gente não precisa sofrer para fazer os nossos efeitos. Então, nós vamos jogando a massa para lá e para cá, sobrepondo, fazendo um zigue-zague. Ó, joguei um pouquinho para lá, sobrepondo, e agora eu vou jogar um pouquinho para lá, sobrepondo. As laterais vão ficar disformes, tá ok? Vamos continuar com outro pedacinho. Agora vamos continuar com a nossa outra parte. Corto ele em partes mais próximas de tamanho possível. Pra gente continuar fazendo o nosso zigue-zague. Como que é o zigue-zague? A massa tem que passar de um lado pro outro na sobreposição. Como esse exemplo aqui que eu vou fazer. Esse aqui tá branco, tem que ter mais verdezinho aqui pro lado do branco. Ou o branco pro lado do verde. Tá vendo? Agora, o verde avança pra cá. Agora, o branco avança pro lado do verde. E o verde avança pro lado do branco. Vamos fazendo o nosso sanduichinho.
ok? Essa partezinha a gente pode cortar, porque ela ficou maiorzinha, ó, e continuar depois no processo. Com a lâmina eu vou cortar essa parte daqui. Olha só. E um pedacinho aqui das laterais. Esse pedacinho das laterais, a gente pode continuar com o mesmo processo de novo. Gruda. Amassa. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Um pouquinho. Vamos fazer com um rolinho. Cortamos aqui as beiradinhas. Cortamos em partes. E voltamos a colar aqui na nossa pecinha. Agora um pouquinho de verde pra cá. Um pouquinho de branco. Vamos criar um bloco. Quanto maior a quantidade de massa que a gente usa, maior vai ser o tamanho da peça do nosso cat cane. Agora nós vamos estender o nosso caninho para que ele fique mais compridinho. Com essa reguinha acrílica pequenininha, a gente consegue dar uma forma melhor. Ela é mais fácil de trabalhar do que a chapa de acrílico grande, porque ela é mais fácil de manusear. Estender mais um pouquinho. E agora nós vamos cortar o nosso cano no meio. Para observar o efeito. Tanto assim quanto assim. Vai depender do gosto que a gente quiser, né? Vamos fazer assim. É legal trabalhar com os canos porque eles realmente exigem da gente muita atenção e exigem muita paciência, porque são trabalhos minuciosos, né? Cada movimento que nós fazemos, ele vai determinar uma modificação no trabalho. Então, os canos, eles são altamente desafiadores para se trabalhar, diga-se de passagem. Eu trabalho bastante à mão livre nas minhas criações, vocês já devem ter observado isso. E gente, realmente, eu considero quem trabalha muito bem com os canos, pessoas, assim, altamente capazes. Cada um vai desenvolver o seu projeto preferido, o seu estilo de trabalho preferido. Vamos cortar as pontinhas aqui. Fazer mais uma quebra. Olha, aí está o efeito. Quanto mais a gente cortar e prensar, mais delicado e menor vão ficar os detalhes da mistura das massas. Olha como é interessante.
Você pode aumentar os recortes e os ajustes da sua massa quantas vezes você achar necessário para criar o padrão que você quiser aplicar nas suas peças, tá ok? Os canos, eles, no mundo do polymer clay, eles são muito usados para criar, por exemplo, peças que você pode repetir várias vezes o padrão. Cortando essa peça aqui em alguns cortes, você pode criar um colar com o mesmo desenho, por exemplo. Você pode aplicar para forrar um bracelete com a mesma padronagem. Enfim, são centenas, milhares de possibilidades de aplicação com os canos. Existem projetos com canos formando asa de borboleta, formando flores, formando personagens, símbolos, formas geométricas, de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu admiro muito, muito, muito esse trabalho com os canos, porque realmente ele é um trabalho que demanda muita atenção, como eu disse antes, muita criatividade, muita paciência e acaba sendo estimulante, né? É uma atividade que vai reduzir a ansiedade, vai deixar a pessoa mais relaxada e o resultado sempre é impressionante, que é a parte mais interessante de fazer esse tipo de trabalho. Fora que você pode começar a criar e inventar os seus próprios canos nos estilos que você quiser, né? Quanto mais a gente vai reduzindo, mais delicado vai ficando o projeto. Olha isso. Se você quiser afinar mais ainda, tira uma lateral, tira outra, gruda novamente as partes. Vamos reservar esse aqui do ladinho. Estica e continua a colar no seu projeto. E assim por diante, gente, é uma brincadeira que pode durar horas. E fica cada vez mais fina e mais delicada. Não tem problema se aqui ficou diferente a altura, ó. Se uma parte aqui não chegou a alcançar até o final, a gente vai amassando com o rolinho e ela vai mesclando a massa. Quanto mais você esticar e mais trabalhar, mais fino e delicado, mais sutil vai ficar. Olha aqui a nossa massinha aqui aparecendo do ladinho, aqui o verde. Vamos deixar o contrário para dar um efeito degradê bem bonito? Olha só. Gente, isso aqui não é o tempo necessário que você tem que levar para fazer o seu cano, tá? Eu tô me alongando aqui porque é muito gostoso de trabalhar com esse material e com o cano, né? Com as possibilidades de mudança que a massa vai gerando para você conforme o manuseio. Mas você pode determinar qual que é a melhor forma. Deixa eu ver assim. Que o seu projeto vai ficar e onde você quer parar. Não precisa necessariamente ficar horas trabalhando o seu caninho. Com o tempo, você mesmo vai gerando as suas preferências, né? Com os seus projetos, vai identificando o que mais te agrada. É que quanto mais a gente mexe, mais divertido fica. Olha que lindo. Super delicado, totalmente feito à mão. Uma mistura incrível que a gente vai aplicar numa peça bem bonita agora. Olha só. Eu reduzi mais um pouquinho o nosso caninho, cortei as pontinhas, tá? Das laterais, olha só
que incrível as cores que se geram na mistura lá dentro da peça, né? Tudo você pode aproveitar depois para aplicar em outras peças. E com essa base aqui, desse caninho degradê lindo e cat cane, que é o nome dessa técnica, a gente vai fazer um brinco muito bonito. Eu vou usar a massa que eu usei na mescla, que é a massa na cor areia. Aqui. Vou passar no cilindro para condicionar. Aqui eu fiz uma base de mais ou menos 2 milímetros de espessura, que vai servir para ser a parte de trás do nosso brinco e do nosso pingente também, tá ok? Com o nosso trabalhado do caninho e cat cane, eu vou fazer leves, finíssimas lâminas para aplicar sobre essa massinha aqui, tá? Para dar o efeito contrastante. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Com a lâmina, a gente vai cortar bem fininho. Olha só a lateral também, que interessante que fica. A gente vai cortar essa parte aqui. A gente tem que tomar um certo cuidado para não desmontar ele ali na hora, depois que tá recortado, para transferir de lugar. Esses recortes, eles na verdade, sobre a massa da cor clara, eles vão parecer apenas riscos verdinhos em cima da massa clara, porque elas são o fundo é da mesma cor do trabalhado verde e areia. Vamos ver aqui até onde a gente consegue chegar. Então, com esses caninhos aqui, com esse efeito, a gente vai forrar a massinha. Para cortar o nosso brinco e o nosso pingente daqui. Como eu falei antes, essa técnica dos canos é uma técnica baseada no millefiori, que é uma técnica italiana. Traduzindo, seria mais ou menos 1000 flores. Como você está vendo, a gente pode recortar várias camadas, né, e replicar esse desenho em várias vezes. Então, por isso que se chama técnica 1000 flores. Vou tirar uns pedacinhos bem pequenininhos aqui para cobrir as diferenças da própria massinha aqui que sobrou, olha só. A gente inclui aqui no meio e vai fechando. Porque nós vamos amassar essa massa aqui de uma forma que não fique aparecendo nenhum buraquinho da parte de baixo, mas seguindo sempre um padrão aqui de trabalhado. Agora com papel, sempre cuidando para não pôr partes amassadas ali, para não prejudicar o resultado do trabalho, tá, gente? A gente amassa aqui para que o nosso trabalhado e cat cane, ele grude perfeitamente na massa de baixo e não sobre nenhum cantinho. Para garantir que vai ficar 100%, a gente passa assim, ó, uma reguinha, um pedaço de cartão que você tiver de material duro, um cartão de crédito, alguma coisa assim, para firmar bem e juntar bem na nossa massinha. Legal? Agora nós vamos pro recorte dos nossos brincos e do nosso pingente. Dá para usar um recorte pegando a parte clara e a parte trabalhada. Você que decide qual que é o que vai ficar mais interessante para o seu trabalho. Como eu quero fazer um brinco duplo, eu vou usar essa parte e a parte verde também.
Esse daqui é um cortadorzinho de biscoito, tá, gente? Que eu amassei ele para deixar ele com esse formato um pouquinho diferente. Essa vai ser a parte de baixo do meu brinco e essa daqui vai ser a parte de cima. Esse daqui também é um cortadorzinho, o menor que eu encontrei. Não é muito fácil encontrar cortadores, mas a gente se esforça. Aqui já estão as bases do brinco. Eu quero misturar para fazer a base do pingente. Aqui eu vou fazer um cortezinho, assim. Vou cortar essa massa aqui assim. Tirar um pedacinho. Grudar aqui do ladinho. Ela ficou com um degrauzinho aqui de mais ou menos 1,5 mm aqui de diferença da massa de cima para de baixo, porque essa é dupla e essa não. Então, vamos colocar uns detalhezinhos aqui. Gostei desse buraquinho no meio. Vou cortar mais um pedacinho aqui. Esticar esse pedacinho aqui de cano que dá para aproveitar ele. Amassar. Eu sempre digo, repito e gosto, tá, gente? Que as peças não fiquem com aquele padrãozinho assim, tudo igualzinho. Por quê? Porque isso é o que a gente encontra aí no mercado industrializado, né? Vai em qualquer atacadão da China que você acha um monte de peças todas iguais. Qual que é o charme do nosso trabalho manual? É que ele seja diferente, não é verdade? Não é imprimir o nosso estilo, a nossa marca, o nosso carinho, as nossas digitais no trabalho que a gente está realizando? Então, vamos lá. Esse vai ser o nosso pingente. E esses aqui vão ser os nossos brincos. Tchau, massinha querida. Te vejo num próximo projeto, porque a gente não desperdiça nada, nunca, nada, nada, nada. Cerâmica plástica é um material altamente aplicável. Você pode mudar a cor, mudar a textura, mudar o modelo da peça, o tamanho, e aplicar em novos projetos a sua massinha. Aqui tá uma parte do nosso brinco, que vai ficar muito lindo. E aqui a parte do nosso pingente, olha só. Ai, ai, caiu um pedacinho minúsculo aqui de massinha pink, laranja, não sei de onde que veio. Vamos tirar daqui, porque se ela entrar aqui na hora da cura, ela não sai nunca mais. Então, a gente tem sempre que estar cuidando. Só que às vezes passa no cilindro, tem uma micropartícula de resto de massa de um projeto que você fez ali, por mais que você tenha limpado o cilindro, tanto manual quanto elétrico, até o teu rolinho, às vezes, olha, gente, fica uns pouquinhos de massa, então tem que estar sempre cuidando para evitar isso, tá bem? Esse aqui é o nosso outro brinquinho, a base do nosso outro brinco. Olha o efeito. Uma máquina pode fazer isso aqui, esse efeito, né? Mas a gente falar que fez à mão é muito mais charmoso. Nossa, como que você fez isso? Que interessante, como que faz essa mistura de cores? É trabalhoso um pouquinho? E Cat Cane? É, mas ele dá muita gama de possibilidades. Sabe para que algumas pessoas usam, ou muitas pessoas usam essa técnica? Para fazer, olha só, a parte de dentro das flores, que tem aquele degradê, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer trabalhos com decoração de vasos, xícaras, porcelanas e tal, com flores, ou querem fazer um arranjo para decoração ali, um enfeite, uma peça decor, e ela precisa fazer a parte interna das flores. E esse efeito de subindo ou de risquinhos, né, que tem dentro da flor, se você olhar, por exemplo, um lírio, às vezes ele tem o degradê de cores de dentro para fora e tem esse efeito. Então é muito usado para isso, para fazer folhas, né? O que eu quero falar também que é bem interessante, gente. Hoje eu tô bem faladeira.
Normalmente os meus vídeos de tutorial são legendados, né? Aí vocês não precisam ficar me ouvindo aqui buzinando, mas eu vou falar hoje, já que tá gravado. É legal a gente fazer, sempre quando fizer uma peça maior, assim, um brincão e tal, fazer ela forrada, né? Você aplicar na parte de trás, como eu fiz, uma cor, e na parte da frente o efeito. Por quê? Porque a peça fica mais encorpada, fica mais bonita. A cerâmica plástica é muito leve, então você não precisa se preocupar com relação ao peso que vai ter esse brinco na orelha. Eu vou tentar depois até inclusive colocar no post dele quanto que ele ficou pesando, esse brinco aqui, ó. Tá ok? Para vocês terem uma ideia. Normalmente é muito pouco. Pensa, se um bloquinho de cerâmica plástica pesa 56 gramas e para fazer um par de brincos desse daqui, a gente usa 2 frações de 8, então é super leve, tá? Em comparação aí com as peças, às vezes, que a gente compra pronta. Olha só, diferentão sim, não são iguaizinhos, porque se for para ser igualzinho, a gente vai lá na loja da China e compra, né, lá no atacado de biju, nada contra, mas a intenção aqui é fazer uma coisa completamente manual, que leve a nossa identidade e a nossa marca. Eu espero que vocês compreendam aí o meu ponto de vista, não quero ser chata, né, contundente. Vamos fazer um efeito? Esse daqui é uma estequinha da Condor. Eu sempre defendo que eu gosto de fazer as minhas ferramentas, né? Olha só, essas aqui e tal. Mas não custa a gente também usar, às vezes, uma que vem pronta. Eu já tinha essa daqui faz um tempão que eu não uso, então vamos fazer um efeito com ela. A atividade artesanal, ela dá muita liberdade de criação, né, pessoal? A gente tem que agradecer a Deus pela bênção da criatividade, que tira, inclusive, muitas pessoas aí de problemas sérios, como depressão, né, ansiedade. Eu mesma, vou ser bem sincera e vou confessar, eu já sofri muito de ansiedade. E olha que eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa. Mas quando eu me afastei do artesanato por um tempo, eu sofri bastante. Eu trabalhei muito tempo na área de eventos e era uma atividade altamente estressante, apesar de eu gostar muito. Trabalhava num lugar incrível, que eu adorava. Mas o artesanato me fez muita falta por muito tempo. E olha que eu demorei a identificar que a falta das atividades manuais me acarretavam tanta carência, assim, de ter uma ocupação diferente, de mexer com a minha mente, com a minha criatividade, né? Então, eu sempre vou recomendar que pessoas que sofrem de ansiedade, que precisam de uma atividade para desestressar, um hobby, não necessariamente a pessoa precisa ter algum problema de ansiedade ou de depressão, enfim, para poder criar e fazer uma atividade artesanal. Ela pode fazer isso, sim, por simples vontade de criar alguma coisa, de ter alguma coisa em mãos e falar, fui eu que fiz, olha que legal, mostrar para as amigas, usar, presentear, né? Vender, por que não? Isso é uma das partes mais interessantes, né, gente? A gente também poder lucrar com a nossa atividade, saber trabalhar com o nosso talento, saber tirar do nosso talento, às vezes, uma renda aí complementar para ajudar em casa e tudo mais, tá bom? Agora, tem aquelas duas questões. Ou eu furo o meu brinco agora, seria mais ou menos aqui e aqui, para depois passar a argola, ou eu deixo para furar depois com a minha mini retífica, que pode ser essa, ou pode ser uma furadeirinha manual, tá? Ou até mesmo o teu bisturi, você coloca sobre a peça e vai girando devagarinho, tá? Para poder fazer o furinho. Então, são duas opções que a gente tem, tá bem? Acho que eu vou deixar para furar depois e vou aproveitar para embutir os pinos da nossa base do brinco. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Mas antes de embutir aqui as bases dos brincos, eu quero fazer uma argolinha para nós passarmos aqui atrás do nosso pingente, tá ok? Eu acho que eu não mostrei isso ainda em nenhum tutorial e eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui está a nossa pecinha na parte de trás. É legal sempre passar o dedinho assim, ó, para alisar os detalhezinhos. Não se preocupa se a sua peça não ficou 100% retinha ali atrás, enfim, tá? Como eu disse antes, artesanal é artesanal. É claro, é diferente o desleixo, a falta de capricho, com pequenos detalhes que são
básicos, né, são inerentes ao processo de trabalho. Então, assim, sempre a gente tem que ter o cuidado para caprichar e deixar bonitinho. Mas ela nunca vai ficar reta, lisa e uniforme da mesma cor inteiramente, assim como uma peça feita na indústria. Bom, aqui eu tenho um pedacinho da massa, eu vou fazer um canudinho com ela, aqui um quadradinho, e vou esticar para fazer um suportezinho aqui onde a gente vai passar a nossa argola depois, tá? Uma argola de fio de aço inox. Esse fio de aço, tem um vídeo aí que mostra para você onde você encontra, onde você compra fios de aço para fazer o acabamento das suas peças. Tá aí no meu canal, tá ok? Vou aqui achatar um pouquinho. Como eu sei que o meu fio, ele não é muito, ele é de 1 milímetro, eu vou usar um fio de aço. Então, eu vou fazer aqui um quadradinho, vou cortar assim. Vou usar um palitinho de dente, ó. Meu palitinho tá feinho, mas não tem problema. Esse palitinho a gente coloca aqui. E a massinha, ó, fininha, quadradinha, é para nós colocarmos, fazer disso aqui o nosso passador. Tem duas opções também, tá, gente? Você pode fazer um passadorzinho assim, ou você pode fazer um passadorzinho que é um caninho. Eu gosto desse daqui porque ele adere mais nas laterais. Deixa eu dar uma formatadinha aqui nele, ó. Por mais que o palito vai ficar no meio, fazendo isso daqui, isso aqui é um palitinho de churrasco. A gente cria ali uma curvinha para poder colocar em cima do nosso palito. Para garantir que vai colar bem lá no forno na hora que estiver na cura, vamos usar um pouquinho aqui do gel da PV Clay, que é um gelzinho, que é a própria cerâmica plástica líquida, tá? Bem pouquinho, porque gruda bastante. Esse aqui é o meu pincelzinho que eu uso para fazer esse detalhezinho de cola. Se vocês não entenderem alguma coisa, podem escrever embaixo aí do vídeo, tá, gente? Deixa as dúvidas, as suas perguntas. Ó, olha como ficou. Ficou uma casinha, tá vendo? Essa casinha a gente aplica em cima do palito para criar o nosso passadorzinho. Porque aqui nós vamos passar o nosso cordão depois, o nosso aro. Vou deixar o palitinho solto assim. Com essa ferramentinha, vou fazer esse movimento aqui, ó. E puxar essa massinha para cima da minha massinha base, para que ela fique mais mesclada possível. O efeito que nós usamos lá na frente, vamos aplicar aqui para dar um acabamento nessa parte que ficou com a massa puxadinha. E deixar bonitinho também, porque uma peça bem feitinha merece um pouquinho de capricho. Não precisa ser 100% lisinha, 100% uniforme no padrão, mas vamos cuidar dos detalhezinhos que vale a pena, né? Como sobrou uma quantidade aqui considerável de massinha, eu resolvi fazer um anel com o restinho dessas massas aqui que a gente tem na mistura do nosso Cat Cane. Vou deixar essa parte aqui que tá mais inteira para usar na parte superior do nosso anel. E aqui, juntando assim, para fazer a nossa base. Vou dar uma amassadinha, mas eu não quero achatar muito. Para fazer um anel, normalmente a gente faz uma bolinha e depois faz uma gota, mais ou menos assim, ó, nesse formato. E aí faz depois o recorte.
eu vou juntar aqui porque eu não quero que perca muito. Se eu enrolar, a massa vai começar a se mesclar. Vai criar um armorizado Maybelline e não vai manter esses detalhezinhos do Cat Cane que nós fizemos. Então eu vou começar a trabalhar aqui cortando com a minha lâmina. Sim, aqui eu vou colocar a parte de cima do nosso anel. E aqui vai ser a parte da base, então só vou dar uns cortezinhos aqui, ó. Dá pra entender o que vai sair aqui, gente, ó? Isso aqui é a parte de baixo do anel. Para o anel ficar bem confortável no dedo, é legal que ele tenha, no máximo, entre 2 milímetros, 2,5 milímetros de espessura aqui no arozinho, tá? A parte onde eu vou colar o detalhe do meu anelzinho. E esse aqui vai ser o detalhe. Vou cortar aqui um pedaço assim desse retalhozinho verde, assim. Vamos ver como é que vai ficar aqui a aplicação do nosso retalhozinho em cima do nosso anel. Dá pra colocar um pouquinho de gel, pra grudar a massa com mais facilidade. Buraquinho aqui do nosso anel, né? Pra passar o dedo, porque senão não tem como, né? Juntando aqui as pontinhas, ó. Com a ferramentinha aqui vamos unir essa separação entre elas. Quero aproveitar para agradecer o carinho de algumas pessoas que comentam aí nos meus vídeos, que gostam do conteúdo que eu venho produzindo, me incentivam a criar mais, né? Me desafiam aí, Paty, faz uma peça assim. E aí eu vou pesquisando, vou desenvolvendo projetos novos, vou produzindo, vou gravando os vídeos, vou postando aí para vocês. Eu acho uma troca muito enriquecedora. Poder ajudar as pessoas, receber o feedback e também me ajudar. Por quê? Porque aí, cada dia, eu acabo aprendendo também, gente, uma coisa nova, porque a nossa vida é feita disso mesmo. Só para aproveitar mesmo, né, a nossa massa, criar uma peça diferente aqui, ó. Ficou com uma partezinha levantada. Eu achei um pedacinho bem pequenininho de quartzo rosa que dá pra gente aplicar aqui. Então eu vou afundar ela um pouquinho aqui na massa. Uma tirinha do nosso Cat Cane aqui. E vou prender a nossa massinha. Vamos aparar aqui as emendas, ficar tudo bonito juntinho e aderir essa massinha na nossa pedra. É bem complicado encontrar um cortador para anel, mas eu acabei criando aqui uma estratégia para fazer os meus cortadores, porque é muito difícil conseguir cortadores até de biscoito mesmo, no diâmetro que a gente precisa para os anéis. Então, eu fiz o meu cortadorzinho, esse aqui que eu vou mostrar é número 20, olha só, escrevi aqui número 20. Com esse material aqui, não é cerâmica plástica, tá, gente? Porque é mais complicado chegar no diâmetro certinho em cerâmica plástica. Você precisa de um paquímetro, olha só, eu tenho aqui, só que eu não tava com muita paciência de ficar medindo e tal, então eu acabei fazendo esse daqui de uma outra forma, que num próximo vídeo aí, se vocês gostarem, acharem interessante, precisarem dessa dica, eu posso fazer um vídeo só mostrando como que eu fiz o meu cortador. Vamos centralizar bem, de forma que fique bem fininho. O nosso aqui vai ficar em torno de 2 milímetros o tamanho do arozinho dele ao redor. A gente gira para cortar e pronto. Olha só, saiu aqui nossa massinha, fácil de tirar de volta. Dá os ajustes necessários aí para ficar bonitinho, mas a gente já sabe que esse anel aqui, ele é tamanho 20. A cerâmica plástica, depois que ela vai para a cura no forno, ela não aumenta e não diminui de tamanho, então ela não trabalha, né, dentro do forno, ela mantém a proporção que você estipular. Então é garantido que esse anelzinho aqui vai servir num dedinho tamanho 20.
Vamos aplicar nossa marquinha e agora ele vai para a cura junto com as outras pecinhas.